Palavra do nosso Deus, que está registrada em Mateus capítulo 5, versículo 31 e versículo de número 32. E diz o seguinte, a palavra de Deus: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Meus irmãos, de acordo com alguns dados do IBGE, em 2023 foram registrados aproximadamente 330 mil divórcios no Brasil. Há um levantamento que demonstra que 47% dos casais se divorciam com menos de 10 anos de união. Metade dos casais, praticamente, com 10 anos de união, se divorciam. É uma revelação assustadora. E isso demonstra para nós como o matrimônio, o casamento, esse elemento tão importante da sociedade que foi instituído por Deus, tem sido banalizado pelas pessoas. E se não bastasse ser banalizado no contexto daqueles que não são cristãos, no contexto dos evangélicos praticamente é a mesma coisa. Não tem sido dado o verdadeiro valor e não tem sido levado com a verdadeira seriedade esse matrimônio tão importante. Nós chegamos, meus irmãos, nesse momento, nessa altura do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, em que Jesus Cristo trata exatamente da questão do divórcio, dentro do contexto aqui do casamento. Quando nós olhamos para o contexto anterior, nós vemos que, nós já estudamos sobre isso, Jesus iniciou o Sermão da Montanha falando sobre qual é a verdadeira ética do reino de Deus. Ele demonstra o que verdadeiramente é ser feliz. Nós passamos por cada uma dessas bem-aventuranças, desses padrões de felicidade do reino, observando que o padrão de felicidade do reino de Deus não é o padrão de felicidade do mundo. Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito. Na sequência das chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, Jesus Cristo enfatiza, ratifica que o seu ensinamento estava de acordo com a lei, não era contrário à lei. Jesus era acusado pelos falsos religiosos, por muitos saduceus, escribas e fariseus, de ser alguém que simplesmente estava distorcendo a lei. Jesus diz: não, eu vim para cumprir a lei. Na sequência, Jesus Cristo começa então a dar a real interpretação de muitos dos preceitos da lei. Jesus fala, por exemplo, sobre o 6º mandamento. Está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo ficar com raiva do seu irmão, já quebrou esse mandamento. Jesus também diz: está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com cobiça no seu coração, já quebrou esse mandamento. E aqui nós chegamos em mais um elemento, meus amados, dentro do ensinamento de Jesus. Como nós podemos observar no versículo de número 31, ele inicia essa mini sessão dizendo: também foi dito. Ou seja, Jesus Cristo estava continuando aqui uma correção de uma interpretação equivocada que era dada naquele dia a respeito desse assunto. E essa interpretação equivocada era dada referente ao casamento e, mais especificamente, à separação, ao divórcio. Jesus, verso 31, ele diz: também foi dito, vocês também ouviram, vocês também foram ensinados. Aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Ou seja, vocês ouviram, quem quiser se separar, simplesmente dê ali a carta de divórcio e pronto. Simples assim. Veja que Jesus está trabalhando com conceitos e ensinamentos que as pessoas ouviam. Alguns eram verdadeiros,
Outros eram falsos, assim como esse. Não é simples assim. Não é simplesmente dar um documento. O casamento é muito mais sério do que as pessoas estavam pensando. E aí Jesus explica isso melhor dizendo no verso 32, eu porém vos digo, vocês ouviram, eu porém vos digo. E aí ele resume um ensino que ele vai expandir de uma maneira assim, mais profunda, capítulo 19 de Mateus. Nós vamos inclusive ler esta passagem. Mas ele diz, eu porém vos digo, verso 32, qualquer que repudiar sua mulher, exceto, ele dá uma cláusula de exceção, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Veja, Jesus ele desenvolve melhor esse ensinamento em Mateus capítulo 19. Só que é importante a gente perceber que esse ensinamento a respeito do divórcio e matrimônio está conectado no contexto anterior com o ensinamento a respeito da pureza sexual, porque uma coisa está ligada à outra. Afinal de contas, um dos motivos pelos quais Deus designa o matrimônio é para que a castidade sexual das pessoas seja preservada. É dentro do matrimônio que a castidade sexual é preservada. É dentro das limitações do matrimônio que a castidade sexual e que a relação sexual é lícita. E por isso, então, após falar sobre o 7º mandamento, imediatamente Jesus fala a respeito do divórcio. Agora, olhemos de uma maneira mais atenta para o desenvolvimento desse ensinamento de Jesus Cristo em Mateus capítulo 19, onde ele acrescenta mais elementos, e no contexto de Mateus capítulo 19, aqueles religiosos se aproximam de Jesus, tentando testar Jesus. Eles queriam saber a opinião de Jesus a respeito do divórcio, e eles queriam então testar Jesus. Esta passagem, irmãos, é uma passagem cheia de interpretações, cheia de questões minuciosas, mas eu quero tentar resumir aqui para os irmãos, deixar bem claro qual é a nossa posição, a posição da igreja presbiteriana. Olha só, Mateus 19, a partir do verso 3, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, testando Jesus. Eles estavam testando Jesus com uma pergunta, perguntando. Eles queriam pegar Jesus e eles perguntaram, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí, Jesus diz no verso 4, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Jesus apela, então, para a criação. Observe, irmãos, Jesus retorna até a criação, demonstrando que lá na criação se origina o matrimônio. Ao contrário de muitos de nós aqui, a maioria, né, que é casado foi solteiro um dia, né? Adão, não, né? Adão já nasceu, Eva não, né? Eva já nasceu dentro do contexto de casamento, e Adão foi criado antes, mas Deus já estava preparando esse contexto do matrimônio. Portanto, o contexto do matrimônio é uma questão criacional. Jesus diz no verso 4, então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, verso 5, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus continua, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus deixa claro o seu ensinamento sobre a seriedade do matrimônio. É lícito se separar por qualquer motivo? Jesus diz, vocês não viram a criação? Vocês não atentaram para o texto da criação? Então o matrimônio é uma coisa muito séria. Eles continuaram tentando aqui experimentar Jesus. No verso de número 7 diz o seguinte, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Repudiar no sentido, né, de rejeitar a mulher. Se é uma coisa tão séria, se é uma coisa divina, se é uma instituição divina, por que Moisés permitiu? E Jesus diz o seguinte, verso 8, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, Deus tolerou essa prática, mas não era a vontade de Deus. E Jesus está deixando isso claro.
Verso 9, eu, porém, vos digo. E Jesus ratifica mais uma vez, e ele fala aquilo que nós começamos a ler no capítulo 5, versículo 31 e 32. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, aqui a exceção, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Veja, meus amados, por que eles queriam pegar Jesus? No final das contas, havia entre os judeus, nos tempos de Cristo, diversas interpretações a respeito do repúdio, a respeito do divórcio. Um grupo eram os seguidores de Shammai, que dizia que o adultério só podia ser feito com base na cláusula de exceção, que são as relações sexuais ilícitas. O outro grupo, que era o grupo de Hillel, de um outro judeu, um rabino Hillel, ensinava que o divórcio poderia ocorrer em qualquer circunstância. Essa era uma discussão de uma interpretação de Deuteronômio 24, que estava escrito que a carta de divórcio poderia ser dada, e o texto diz, quando se achasse alguma coisa indecente na mulher, no caso, né? Aqui é usado o exemplo da mulher. Jesus ele concorda, então, com uma das linhas do judaísmo da época, a linha mais rígida, a linha que entende que o casamento é uma coisa séria e que não se pode se desvencilhar do estado de matrimônio por motivos banais, por qualquer motivo, como estava sendo praticado na época. Se nós estudarmos, meus irmãos, o contexto histórico da época, nós vamos perceber que os fariseus, saduceus, escribas, eles repudiavam, rejeitavam as suas mulheres por qualquer motivo. Motivos extremamente banais, algum tipo de imperfeição no corpo da mulher, algum tipo de prática que a mulher não conseguia fazer no dia a dia, ali, dos seus afazeres, e eles já repudiavam. Jesus Cristo então diz, olha, não é assim, a coisa não é assim. O matrimônio é uma coisa muito séria, é algo muito sério, e Jesus estabelece então, ao invés de vários motivos, qualquer motivo, ele estabelece aqui um princípio, que é o que nós chamamos de cláusula de exceção, que é o caso de adultério consumado. Veja, meus amados, diante disso, nós não estamos aqui no estudo bíblico, né? Em que poderíamos aqui trabalhar com as dúvidas que surgissem com os irmãos, embora na quinta-feira passada, e não por coincidência, né? Nós estamos também estudando primeiro livro dos Reis, e o trecho que nós estudamos recaiu exatamente em um problema de relacionamento da vida de Salomão. Veja, não por coincidência da parte de Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele programa tudo conforme a sua vontade. Veja, tendo sido deixado claro essas questões, eu quero trazer aqui alguns princípios sobre esse texto, esses dois textos que se complementam, né? A respeito do matrimônio, a respeito do divórcio também. São 6 princípios, irmãos. Não se preocupe que eu não vou demorar tanto assim, né? 6 princípios com os quais eu quero resumir esse texto. A primeira coisa, meus amados, é que o matrimônio é uma instituição divina. O sagrado estado do matrimônio não foi algo criado pelo ser humano. O sagrado estado do matrimônio não foi algo criado pelo Estado. E não foi nem criado pela igreja. O conceito de povo de Deus, do Israel de Deus, que é a igreja do Antigo Testamento, veio depois, cronologicamente, do estabelecimento do matrimônio. Primeiro, Adão e Eva foram criados dentro do estado de matrimônio. Portanto, a essência do matrimônio não depende necessariamente da existência da igreja no sentido de uma igreja local. Outra coisa importante é que o matrimônio também, o conceito de matrimônio diante de Deus, está além da existência do próprio Estado. Não é o governo que estabelece o que é matrimônio. O governo civil, o máximo que ele pode fazer é confirmar, é atestar que aquelas pessoas ali entraram em uma circunstância matrimonial. Mas não é o Estado que define. Até porque, irmãos, em muitos países o Estado está definindo uniões que não são bíblicas. Se a gente considerasse
casamento, aquilo que o Estado institui, nós deveríamos então concordar com qualquer instituição que o Estado fizer a respeito do matrimônio? Não. É por isso então que o matrimônio, ele é uma instituição divina que vem antes da criação do próprio Estado. E observe que o próprio Estado foi criado por Deus. Em Gênesis capítulo 9, nós percebemos ali os primeiros elementos de organização, que chamaríamos de organização estatal, quando Deus estabelece que quem tirar a vida de alguém deveria ter a sua vida tirada como uma espécie de recompensa pública e civil para os erros que a pessoa cometesse. Isso é no capítulo 9 de Gênesis. O casamento já existia no capítulo 1, na criação. Deus os fez, homem e mulher. Deus já os fez dentro do estado de matrimônio. Por isso, meus amados, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, relembrar aos irmãos, que o matrimônio é uma instituição divina, que pode ser reconhecida pelo Estado, e a igreja pode entrar com um elemento de oração, de desejo de que as coisas deem certo, mas o casamento vai além disso. Foi instituído pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, em uma de suas afirmações, em 1 Coríntios capítulo 7, esse capítulo todo trata de casamento, solteirismo, celibato e assuntos relacionados a esse. Ele diz o seguinte: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente se for cristão. Veja, sem querer dar juízo de valor aqui, o que o apóstolo Paulo está fazendo é trabalhar com a tese de que o casamento é algo muito importante diante de Deus. Como eu disse para os irmãos, existe uma série de interpretações, especialmente no capítulo 19 de Mateus que nós lemos. Todavia, uma coisa que está bastante clara para todos nós aqui é que Jesus queria que naquele contexto religioso as pessoas levassem mais a sério o matrimônio. Independente de discussões pequenas, como, e o segundo casamento, isso, aquilo, e vários detalhes, que são importantes, Jesus queria dar um princípio geral. O casamento não pode ser dissolvido por questões menores, de menor importância. Portanto, meus amados, o matrimônio é uma instituição divina. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 24, vai falar sobre o propósito do matrimônio da seguinte maneira: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana. Estávamos falando sobre ter filhos hoje cedo, Confissão de Fé de Westminster, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja, para a propagação da igreja por uma semente santa. O casamento foi instituído para a propagação da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza sexual. A Confissão de Fé de Westminster define dessa maneira. Grave isso, meu irmão, minha irmã. O matrimônio é uma instituição divina. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que há casos em que é lícito a parte inocente que sofreu o dano propor o divórcio. Há exceções. Uma dessas exceções é apresentada por Jesus. E nós temos outra exceção apresentada na Bíblia. E hoje em dia falamos de uma terceira exceção. Então, embora o casamento seja algo muito sério e não deveria ser dissolvido por motivos banais, há alguns casos em que, se a parte inocente que foi atingida, ela quiser, ela pode biblicamente propor o divórcio. Esses casos são adultério, proposto aqui por Jesus, ensinado por Jesus, a deserção, é o que é ensinado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que diz o seguinte: mas se o marido descrente quiser ir embora, que vá. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Esse é um caso em que
o marido ou esposa descrente não quer viver. Então a pessoa não está sujeita à servidão, seria uma exceção aqui, um caso de exceção para o divórcio. E também uma terceira questão importante dos nossos dias, que dá margem para isso, é a violência doméstica. Só que eu diria que a violência doméstica tem que começar também com uma denúncia, né? A pessoa que foi violentada pelo seu esposo ou vice-versa, deve denunciar, porque isso é agressão, isso é crime. Então não há muita discussão a respeito de aconselhamento nessa área. Isso é crime. E, obviamente, isso dá margem para o divórcio. Existem outros casos, pastor? De uma regra geral, são esses os casos. Só que existem, elementos de peculiaridade dentro de cada relacionamento, e isso só pode ser investigado, com aconselhamento, analisando a situação de cada casal, mas existem outros casos também. Bom, segundo ponto, então, irmãos, há casos em que é lícito a parte inocente propor o divórcio. A terceira questão que eu queria compartilhar com os irmãos é que o divórcio ilícito, o lícito também, tá? Mas especialmente o ilícito, ele traz consequências sérias. Entenda, toda a separação traz consequências sérias. São problemas relacionados a, especialmente os filhos, problemas relacionados ao outro matrimônio, são ligações familiares que de repente pode trazer algum tipo de problema. Então, há um potencial risco problemático em toda a separação. Isso é algo que nós devemos encarar. Essa é uma verdade que deve ser demonstrada claramente. Essa é uma realidade, irmãos, porque o que se pensa muitas vezes é o seguinte: não, eu estou nessa situação e o divórcio é a melhor solução. Dependendo da situação, até mesmo, dependendo do caso. Mas, na maioria das vezes, é a pior solução, porque vai trazer muitas consequências piores. O envolvimento de outras pessoas, o envolvimento dos filhos, e assim por diante, uma série de questões que vocês mesmos e aqueles que são mais experientes aqui devem saber, conhecer e verificar. Aí dentro da sociedade nós vemos isso todos os dias. A quarta coisa importante desse texto é: avalie bem antes de casar. Se o casamento é algo muito sério, você deve avaliar antes de entrar no estado de matrimônio. Você deve verificar, você deve pensar, você deve se aconselhar, você deve orar antes de entrar no estado de matrimônio. Veja, meus amados, isso é tão sério que no capítulo 19, só que no versículo 10, que é a continuação do texto que nós estávamos lendo, quando Jesus deu aquele ensinamento, os discípulos falaram assim: calma aí, mas então é impossível viver. Se for desse jeito, se o casamento for isso e só pudesse separar dessa maneira, e aí, o que adianta casar? Vê que eles estavam tão acostumados a banalizar, o matrimônio, que Jesus, ele falando a respeito da verdade, a respeito do matrimônio, eles se escandalizaram. Olha o que os discípulos disseram, meus irmãos, na continuação do texto. Disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então não adianta casar se não puder se separar. Olha só. Tamanha banalização do matrimônio. Versículo 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O que Jesus está falando? Nem todos podem se casar. Nem todos recebem essa aptidão. E aí Jesus vai explicar isso dizendo o seguinte, verso 12: porque há eunucos são aqueles que permanecem solteiros, seja por opção ou seja porque foram, na época tinha um contexto daqueles que eram homens que eram castrados para determinados fins. Então Jesus explica: há eunucos de nascença, a pessoa que nasce possibilitada, que nasce com o celibato. Há outros a quem os homens fizeram tais, aqueles que foram castrados para poder exercer determinadas funções, lá naquele contexto histórico. Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, aqueles que optaram por não se casar por determinadas funções relacionadas ao reino de Deus, para que pudesse exercer o seu ministério. É o caso dos missionários, e é o caso do próprio apóstolo Paulo, que faz essa opção exatamente por causa do seu contexto. E Jesus diz: quem é apto para admitir que
admita. Com isso, irmãos, qual é o nosso ponto? Quarto ponto. Avalie bem antes de casar. Por quê? Porque esse dom não foi dado para todos. O estado normal de uma pessoa é se casar. A exceção é o celibato, certo? A exceção é o celibato. Mas essa exceção existe. Eu estou falando isso aqui também, irmãos, aproveitando essa oportunidade, esse texto para falar sobre isso, porque de uma maneira muito inconveniente e até cruel, o nosso contexto evangélico tem tratado uma maneira errada os solteiros e os viúvos e as viúvas. Sempre instigando ali, ó, se case, né? Se case. Que idade você tem? Ah, está solteiro ainda? Não vai se casar? Você não deveria fazer isso. Não deveríamos fazer isso. Deveríamos orar. Para que as pessoas não se sintam pressionadas a entrar em um estado de matrimônio simplesmente por causa dessa pressão, desse questionamento, dessas perguntas. Então não deveríamos. Deveríamos orar e deveríamos deixar que Deus conduza a vida das pessoas de uma maneira mais natural. Quantos matrimônios não surgiram através de pressão? Se é uma coisa tão séria assim, então nós deveríamos incentivar as pessoas a pensarem melhor, a avaliarem, a orarem, a buscarem aconselhamento. Até porque, meus amados, Jesus Cristo é aquele que supre todas as coisas. Às vezes a gente passa a ideia de que só é feliz uma pessoa que está no estado do matrimônio, né? E não é isso. Pelo contrário. Também não está triste também, né, irmãos? Daqui a pouco o pastor começa a falar mal do matrimônio, né? Pelo contrário, é muito ruim. Começa a falar. Pelo contrário, Jesus Cristo supre. É Jesus Cristo que supre as nossas necessidades. Jesus Cristo quer tudo para nós. Ele é o nosso grande amor. Ele é a satisfação da nossa alma. Ele deve ser a satisfação da nossa alma. E Jesus Cristo deve ser a satisfação da alma do solteiro e da alma do casado. É assim. O apóstolo Paulo orientou as pessoas a ficarem solteiras em contextos de emergência missionária. Ele mesmo preferiu estar em uma condição de solteirismo, porque ele poderia se dedicar melhor às coisas de Deus. Ele diz: o casado cuida das coisas em que há de agradar o cônjuge, o solteiro cuida das coisas de Deus. Então, meus amados, há prós e contra em todas as circunstâncias. E nós temos que orar e primeiro nos satisfazer em Deus com todo o nosso coração e deixar que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Sem uma pressão equivocada, uma pressão que não é de acordo com a palavra do nosso Deus. Então, o nosso quarto ponto: avalie bem antes de entrar no estado de matrimônio, solteiros e viúvos, né? Avaliem bem antes disso. A quinta coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é uma lição bastante importante aqui para os casados. Lute pelo seu casamento. Invista no seu casamento. A maioria dos problemas que acontece dentro dos matrimônios começa no coração. Começa aqui. Só que nós temos essa tendência de querer tratar os nossos problemas quando já passa para as atitudes, né? Sai do coração e já está caminhando para as nossas atitudes, para as nossas palavras, para o nosso comportamento. Mas Jesus, nos seus ensinamentos, e nós vamos enfatizar bastante isso às terças-feiras, Jesus, nos seus ensinamentos, ele procura então resolver o problema na raiz. Percebam no Sermão da Montanha? Ele diz que o adultério nasce no... E o homicídio nasce no... E o divórcio nasce onde? Nasce no coração. Alimentando o ídolo aqui, outro ídolo acolá. Guardando rancor, guardando isso ou aquilo, não resolvendo os problemas, não dialogando, deixando o tempo, e isso vai virando uma bola de neve. Não estou fazendo referência a nenhuma igreja, tá? Isso vai virando uma bola de neve, isso vai prejudicando, e chega um momento que
é impossível, se Deus não tiver misericórdia, né? Humanamente fica impossível resolver. Mas veja, meus amados, mesmo que você esteja nessa situação, lute pelo seu matrimônio. Invista no seu matrimônio. Se aconselhe com pessoas sérias. Leia livros. Busque pessoas que estudam essa área do ponto de vista bíblico, que agrade a Deus. Ore. Tenha uma vida devocional. Faça aquilo que é de acordo com a sua responsabilidade. Invista. Lute. Não desista do seu matrimônio. Não desista do seu matrimônio. E a última coisa, meus amados, que eu queria trazer aqui, com base nesse texto e também no texto de Mateus 19. E aqui, de acordo com o ensinamento também de toda a Escritura. Esse último ensinamento é algo que nós temos esquecido também. E é a verdade de que o divórcio não é um pecado imperdoável. Repito, o divórcio não é um pecado imperdoável. O divórcio ilícito é um pecado. Mas vocês conseguem perceber a diferença entre pecado e pecado imperdoável? Mas às vezes o meio evangélico, e até algumas igrejas, algumas seitas, tratam o divórcio e alguns pecados relacionados ao matrimônio como se fosse algo imperdoável, como se a vida da pessoa simplesmente já era, Deus jogou a pessoa fora, não tem mais jeito. Não é isso que a Bíblia nos diz. Embora de fato o divórcio ilícito seja um pecado grave, carregue consigo muitas consequências, não se pode dizer que não há perdão para as pessoas que se divorciaram. Não se pode dizer isso. Nós não podemos dizer que não há perdão. Jesus, meus amados, ele não coloca esse tipo de erro no nível de um pecado imperdoável. Jesus fala, inclusive, o único pecado imperdoável que Jesus cita é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus não coloca o divórcio nesse nível. Se por um lado nós não podemos banalizar, claro, não podemos, né? Banalizar esse tema. Estamos reafirmando aqui a importância do matrimônio. Por outro lado, nós não podemos jogar as pessoas no inferno. Ah, não tem mais jeito para você. Você se divorciou. Qual que foi a causa? Ah, não foi por causa disso, não foi adultério, não foi nada disso. Então, pode ir para o inferno. Não é assim. Há perdão em Cristo Jesus. Há possibilidade de restauração diante de Deus. A possibilidade de um novo recomeço diante de Deus. E para aqueles que estão nos ouvindo também na transmissão, se você às vezes está numa situação assim, poxa, eu me separei e agora eu estou no limbo aqui, diante da presença de Deus. O que Deus quer de mim? Deus quer que você se arrependa e retorne para Deus. Recomece a sua vida. Quando Jesus vai pregar o evangelho, irmão, Jesus encontra com muitas pessoas que tinham vidas terríveis. E Jesus perdoa essas pessoas. Observe, meus irmãos, a vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Não estou aqui justificando o pecado. Só estou dizendo que Deus é capaz de perdoar. Davi sofreu as consequências por causa do seu adultério e porque, de uma maneira indireta, ou até direta, ele foi um homicida, um assassino. E Davi se arrependeu de seus pecados. Nós jamais podemos, meus irmãos, falar sobre algum tema na igreja como aquele que só mostra o problema e não mostra também a solução, a esperança. A nossa mensagem é uma mensagem de esperança. E o que Deus está falando aqui conosco, meu irmão, minha irmã, é que nós, todos aqueles que se encontram, que pecaram contra Deus, independente até da questão do divórcio, do matrimônio, podem ser perdoados em Cristo Jesus. As consequências naturais virão? Sim, virão com certeza. Mas há perdão em Cristo Jesus. Há perdão em Cristo Jesus para qualquer pessoa que esteja em qualquer
situação. Há perdão em Cristo Jesus, há oportunidade de arrependimento para aqueles que tiveram um acidente desse tipo em suas vidas e estão vagando, pensando muitas vezes por pregações equivocadas e interpretações equivocadas de seitas, que não há mais perdão para pessoas que se envolveram nesse tipo de pecado. Há perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor, e enquanto há vida, há oportunidade de restauração. Amém, meus irmãos? Hoje nós vimos aqui, continuamos o Sermão da Montanha de Jesus Cristo a respeito do casamento e divórcio, e nós vimos essas 6 verdades. O matrimônio é uma instituição divina. Há casos em que é lícito a parte inocente propor o divórcio. O divórcio ilícito traz consequências sérias. Devemos avaliar bem antes de nos casar, aqueles que são solteiros e viúvos. Lute pelo seu casamento e o divórcio, embora não seja aconselhável, ele não é um pecado imperdoável. Então há oportunidade para você que está nessa condição de converter-se, de ser perdoado, de ser restaurado, renovado pelo Senhor. Amém?